Olá, olá, olá. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Todo mundo fala assim, a graça de Deus, mas a graça de Deus já está em nós. E a graça de Deus tem um nome, Ele é Jesus, a graça de Deus. Eu queria falar hoje algo, né? Hoje é Dia dos Pais. E feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? E feliz Dia dos Pais ao maior Pai do mundo, que é o nosso Pai Celestial. Ele sim tem o mérito de todos, entendeu? Porque ele é o Pai maior. Ele nos ama tanto, 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 tanto. E muitas pessoas ainda não compreendem como são amados por Deus, entendeu? Porque isso, gente, é sobrenatural. Somente as pessoas que vivem em espírito têm esse discernimento, porque Deus é sobrenatural, Deus é espírito, entendeu? E o amor dele é eterno. Ele ama mesmo aqueles que não aceitaram Jesus. Tanto que o amor de Deus é maravilhoso, entendeu? Porque ainda tem muitas criaturas no mundo que não aceitaram Jesus. Então elas não se tornaram filhos de Deus. Mas ele também os ama muito. Como diz na Bíblia, a sombra é para todos, entendeu? Deus não faz exceções de pessoas. Porque Deus, ele olha aquilo que nós temos no nosso coração, mas para nós sermos filhos de Deus, nós temos que aceitar Jesus verdadeiramente e nos tornarmos como Jesus, porque como diz a palavra de Deus, a vida com Jesus, gente, é um estilo de vida, é aquilo que você vive com Cristo verdadeiramente. Entendeu? Porque muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus, mas não têm experiência com a palavra de Deus. E para viver com Cristo é um estilo de vida, é ser como Jesus, ele é. E veio uma palavra para mim hoje, né, que eu amo muito, né, 1 Coríntios e 2 Coríntios, porque em 1 Coríntios é onde Paulo fala sobre o amor, né, porque nós sem amor nós não somos nada, mas com amor nós somos tudo. Então, Deus, ele não olha as ações que você faz, mas ele olha as motivações do seu coração. Porque aqui em 1 Coríntios também fala que Deus, ele olha por que aquilo que nós fazemos, por que estamos trabalhando, por que estamos na internet pregando a palavra de Deus. Então Deus, ele olha isso, as motivações, porque no Antigo Testamento, pela lei de Moisés, né, que eram as 613 leis, então Deus olhava aquilo que as pessoas faziam, então elas seriam abençoadas pelo aquilo que elas faziam, entendeu? Então quando elas cometiam um erro, elas tinham que sacrificar um animal, entendeu? Tanto que Deus era bom, né? Você já imaginou isso? Deus, ele não sacrificava a pessoa, ele sacrificava um animal pelo perdão dos pecados daquela pessoa. Então, por isso, Deus, ele é bom demais, gente. Então, hoje, Deus, ele não olha as nossas ações, entendeu? Porque nós já somos abençoados, como diz lá em Efésios 1:3. Deus, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Deus, ele não é fiel a mim e a você. Porque aqui na Bíblia fala o seguinte, lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, fala que nós somos infiéis, mas ele é fiel a ele, aquilo que ele fala, o caráter dele, entendeu? Então Deus, ele é fiel sempre. Quando ele fala que ele já nos abençoou, mesmo que sejamos infiéis, ele será sempre infiel. E isso, a pergunta é o seguinte, nós temos que ser infiéis? Claro que não. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente e sabemos da fidelidade dele, sabemos do amor dele, da fidelidade dele, da compaixão dele, nós nos tornamos fiéis a ele. O problema é que nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. E quando nós o conhecemos, nós nos tornamos fiéis a ele. A única coisa que tem no nosso coração é não desagradá-lo em nada.
por sabermos que Ele é fiel o tempo todo a nós e Ele não pode voltar atrás na palavra dEle, porque Ele não é filho do homem para mentir e nenhum homem para mentir. Ele é um ser sobrenatural e Ele é o próprio amor, Ele é a própria compaixão, a própria misericórdia, a própria graça. Então, quando nós temos esse discernimento do Espírito Santo, nós nos tornamos fiéis a Ele. E hoje é o Dia dos Pais, mas feliz Dia do Pai, do nosso Pai Celestial, porque Ele é o único que mesmo que a sua mãe te abandone, mesmo que seu pai te abandone, Ele nunca te abandonará e Ele nunca te decepcionará. Nós só precisamos ter confiança, entendeu? Mas isso tudo é sobrenatural, gente. Isso, o homem natural, ele não discerne. Só o homem que vive em espírito e tem intimidade com o Espírito Santo tem esse discernimento. E eu queria ler uma passagem de Paulo, né? Paulo foi um homem, gente, perseguidor da igreja. Paulo foi um homem que matava as pessoas, entendeu? Porque ele acreditava no seu coração que aquilo que ele estava fazendo era para agradar a Deus, entendeu? E ele foi tão radical em tudo aquilo que ele fez na sua vida que quando ele viu Cristo e que ele caiu por terra, ali naquele momento as escamas dos seus olhos caíram. E ele viu o que era verdadeiramente. O que Paulo viu? Nós temos que nos fazer essa pergunta. E nós temos que ver também esse Jesus que Paulo viu, para que nós podemos ter um estilo de vida como Paulo, entendeu, gente? Paulo foi muito ousado. Ele disse mesmo na Bíblia, imitem a mim porque eu imito a Cristo. Mas porque Paulo se tornou espiritual, verdadeiramente. E outra coisa, né, que eu estudando a vida de Paulo, Paulo ele não teve filhos. A Bíblia fala que Paulo não teve filhos e a gente não sabe se ele foi casado ou não, ou se ele foi viúvo, mas ele não teve filhos. Mas ele adotou um filho na Bíblia, né, que foi Timóteo. E ele amou aquele rapaz como seu próprio filho. Como ele aprendeu aquilo? Eu perguntei ao Senhor, como que ele aprendeu a amar? Através de Deus, do amor de Deus, porque Deus é o único que nos ama verdadeiramente. E isso você nunca pode esquecer. Ele te ama e Ele quer fazer de você o melhor dessa terra, entendeu? Porque como diz Jesus, eu vim para dar uma vida, mas uma vida com abundância. E essa vida com abundância, gente, significa no hebraico zoe. E é tudo. É tudo que você imaginar. É paz, é saúde, é prosperidade. Porque prosperidade, gente, não é só dinheiro não, entendeu? Dinheiro vem junto, mas não é só isso. É ter uma vida feliz, é ser feliz verdadeiramente em Cristo Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tudo em nossas vidas. E por falar sobre o sobrenatural, eu queria ler uma passagem com vocês, que Paulo fala em 1 Coríntios, porque eu gosto muito, gente, eu estou estudando demais as cartas dos 1 Coríntios. Aquelas pessoas, elas profetizavam, elas falavam em línguas, e elas estavam sendo pecadoras mais do que tudo. E Paulo fala, né, em 1 Coríntios 14 sobre profetizar. Em 1 Coríntios 13 ele fala sobre o amor a essas pessoas. E aquele povo estava pecando, gente, e continuava falando. Ele profetizava, eles falavam em línguas, mas eles eram pecadores, estavam pecando imensamente. Olha só o que Paulo fala. Como que a gente deixa de pecar, gente? Nós temos que nos tornar verdadeiramente filhos de Deus e crer verdadeiramente na obra consumada da cruz. Porque Jesus mesmo fala, eu já levei cativo os pensamentos na cruz. Então a gente só tem que se entregar a Cristo e viver verdadeiramente para Ele, porque esses pensamentos
eles são nossos, mas não são os pensamentos que Deus tem de nós. Aquilo que Deus tem para nós é maravilhoso e nós só temos que nos render verdadeiramente a Cristo. É rendição e descanso em Cristo, entendeu? E Paulo fala sobre as pessoas naturais que vivem nesse mundo em 1 Coríntios, como aquelas pessoas viviam, entendeu? Olha só o que ele fala em 1 Coríntios 2, 13. 1 Coríntios 2, 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo. Então, nós somos seres espirituais, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O problema é que nós se acostumamos a ser seres naturais. Nós estamos acomodados a esse mundo. Como diz lá em Romanos 12, 2, não vos acomodei a este mundo para viver o bom, agradável, perfeito plano de Deus. E nós temos que transformar a nossa mente. Essa transformação, gente, no grego é metanoia. Entendeu? É transformação de vida. É como fala aqui também em 2 Coríntios, eu acredito, que a nossa transformação ela é de glória em glória, mas é pelo Espírito, entendeu? Porque o nosso Espírito já sabe aquilo que nós somos, entendeu? Mas enquanto nós aceitarmos viver nessa vida natural, como seres naturais, nós nunca vamos compreender a palavra de Deus e nós nunca vamos experimentar da palavra de Deus, porque eu tive experiências com isso, de pessoas, entendeu, com quem eu falo e tudo, aquilo que eu falo para elas é loucura, entendeu, é loucura, porque para viver verdadeiramente espiritualmente, gente, isso é loucura para esse mundo aqui. Isso é loucura para aqueles que são naturais, que vivem nesse corpo e vivem nesse mundo como seres naturais. Tudo é loucura. E eu tive essa experiência com pessoas. Tanto é que eu não falo mais com essas pessoas sobre as coisas de Deus, porque é loucura para elas, porque elas vivem no natural. E nós somos seres espirituais, nós somos filhos do Deus amado. Entendeu? Nós somos seres espirituais. Nós não somos naturais. Porque quando Jesus diz lá em João 19:30, está consumado. A dívida foi paga, tudo foi pago. Jesus não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei, porque ninguém podia cumprir a lei. Todo o Velho Testamento indicava Jesus. Tanto é que no início, antes que tivesse cruz, teve morte. E nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Eu e você somos escolhidos. Nós somos profetas de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, falar mais daquilo que nós vivenciamos. E não só por escrito. Tudo bem, quando a gente for falar de ensinamento, a gente tem que ter os versículos e falar e explicar. Mas aquilo que nós vivemos, gente, aquilo que nós temos que pregar pela internet, é aquilo que nós vivenciamos. E é isso que eu vivencio hoje. Entendeu? Isso que eu vivencio hoje. Eu vivo pela palavra de Deus. Eu estou com o olhar cansado, gente, mas eu estou lendo, eu estou aprendendo, mas não só aprendendo, mas vivenciando a palavra de Deus verdadeiramente. E eu pratico, assim como a gente faz uma comida. Você ensaia receitas novas daquilo que você acredita. Como ontem eu fiz um prato, eu fiz uma receita nova e tudo, mas eu fiz a minha maneira, daquilo que eu queria fazer, entendeu? E ficou bom.
Assim é a vida com Deus. Você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que experimentar da palavra de Deus. Como que você vai saber se ela é boa ou não, se você não experimentar? E é isso que eu faço, gente. Eu experimento. Eu coloquei hoje no meus stories, né, que eu tô cansada no corpo, mas eu estou descansada em Jesus. Porque esse corpo, ele cansa. Esse corpo é dessa terra. Entendeu? E aqueles que pensam que são sabichões, que conhecem tudo, gente, Deus, ele considera isso tudo em vão. Em 1 Coríntios também fala sobre isso. Olha só o que Deus fala. Em 1 Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são em vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Ceifa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então ninguém se glorie na sua própria sabedoria, aqueles que se dizem sabichão, que conhecem tudo. Isso para Deus é em vão, porque tudo é desse mundo, gente. Tudo é desse mundo. Não acredite que o esperto ele tenha vitória, não. Ele pode ganhar dinheiro, ter as coisas, mas ele nunca será uma pessoa feliz. Porque a satisfação, gente, ela vem de Cristo. No momento que nós somos satisfeitos em Cristo, nós temos todas as satisfações. Porque as pessoas acreditam que é o externo, mas não é o externo, é o interior, que tem que estar cheio do Espírito Santo. A nossa sabedoria é de Cristo. O nosso espírito, gente, ele é sobrenatural. Por isso que na palavra de Deus fala que aqueles que creem em Jesus, quando eles partirem dessa vida, eles vão deixar o corpo aqui, mas eles vão subir vivos. Nós não vamos estar dormindo. Então, todos aqueles que partiram antes de nós, gente, estão vivos. Assim como diz lá em Hebreu, as testemunhas vivas estão olhando para nós. Eles estão todos vivos. Paulo, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Não sei quem partiu da sua família. O meu avô, que foi uma pessoa que eu amei muito, que me amou muito. Ele está vivo lá em cima e olhando e torcendo por mim, para que eu possa vencer, entendeu? Então nós somos seres espirituais, nós não morremos. Nesse corpo sim nós morremos, porque do corpo nós viemos, né, dessa terra, né, do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Nós não levaremos nada, gente. Nós temos o exemplo do Alexandre o Grande. Por que viver uma vida no natural? Fala para mim. Se nós somos seres espirituais, isso é sobrenatural, gente. É loucura para esse mundo. Mas isso é tão maravilhoso, gente. E eu vivo tudo isso. Eu estou cansada no corpo, viu? Mas eu estou tão descansada na minha alma, no meu espírito, que vocês não entendem. E eu não aprendo para ser melhor do que os outros, mas eu aprendo para ser melhor para os outros. E muitos não vão me conhecer mais, viu, gente? Porque aquilo que eu estou vivendo, Deus, ele está me dando tantas maravilhas, tantas coisas que ele está me mostrando, que eu estou vendo aqueles que estão comigo e aqueles que não estão comigo. E o Senhor já me falou, esse vai andar com você, esse não vai andar com você. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Nós temos que amar a todos. Claro, eu vou amar todas essas pessoas. Se elas precisarem de mim um dia, eu vou estar lá por elas também.
mas eu não vou andar com elas, porque eu sigo verdadeiramente a Cristo e eu sou um ser espiritual. E isso para esse mundo aqui é loucura, mas eu prefiro viver a loucura de Deus do que viver a loucura desse mundo. Eu escolhi aquilo que eu quero ser. E é maravilhoso viver essa loucura. Porque ali tô tendo tantas revelações do Espírito Santo que é lindo. Por isso que eu falo, feliz Dia dos Pais para o melhor Pai do mundo, que é Deus, o nosso Pai Celestial. Aquele que não poupou nem o próprio Filho para nos dar a vida, para nos dar a abundância, a prosperidade. Você imagina o que Ele pode fazer na sua vida? Tudo. Ele é o melhor Pai do mundo. Ele é o melhor Pai do mundo. E é para Ele que eu vivo hoje verdadeiramente, mesmo caindo e me levantando, mas eu vivo para Ele. Sabe por quê? Porque mesmo que eu caia, Ele estará sempre comigo. Como Ele fala para mim sempre, eu nunca te deixarei, filha, eu estarei sempre com você. E assim é com você também. Mesmo que se você cair, se você confiar nele, Ele vai estar sempre com você. Porque o justo pode cair 7 vezes, mas Ele o levantará sempre, como diz na palavra. E nós somos justos, nós somos santos, nós somos perdoados, nós somos justificados em Cristo Jesus. E Jesus nos tornou merecedores de tudo. Mesmo que você não seja merecedora ou merecedor, mas Jesus, Ele te tornou merecedor. Então aceite, viva pelo Espírito e com o Espírito Santo. Não deixe a sua carne falar mais alto que você. A nossa carne, ela é ruim, ela é egoísta, ela quer os desejos próprios para ela, mas viva para Cristo verdadeiramente. O sobrenatural de Deus é lindo. Ele é sobrenatural. E aqueles que vivem no natural, eles nunca vão discernir aquele que vive no Espírito. E eu entendi isso. Por isso que eu não falo mais da minha vida espiritual com muitas pessoas, porque eles não entendem. Porque eu vivo no Espírito. E eu também caio, viu, gente? Mas eu me levanto sempre. Porque uma coisa eu falei para mim mesma. Eu não sei se é um mérito meu, mas eu nunca vou desistir. E eu nunca desistirei. O impossível e a palavra desistir, elas não existem mais no meu vocabulário. Eu posso cair, mas eu vou me levantar sempre. Porque eu tenho um Deus que me ama, um Pai que me ama. E feliz Dia dos Pais para Ele, que nunca nos abandona e que nunca vai nos decepcionar. Você pode ter certeza disso, porque Ele é o único que vai estar sempre ao seu lado. Não é sua mãe, seu pai, mesmo que você tenha um bom pai, uma boa mãe, mas Ele é o único que nunca te deixará e nunca te abandonará, como diz em Hebreus. Então confie e creia verdadeiramente, porque Deus é por nós e nada será contra nós. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem hoje. E agradeço a cada um de vocês que compartilharam essa mensagem. Vamos viver verdadeiramente para Cristo. Vamos ser verdadeiramente de Jesus. E vamos viver verdadeiramente no Espírito e com o Espírito Santo. Essa vida carnal não vale nada, gente. Isso aqui tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela nunca passa. Então viva no Espírito. E creia verdadeiramente em Jesus. Porque o Evangelho de Cristo é estilo de vida, é amar a si mesmo como ao próximo, amar a ti mesmo como ao próximo. Então, viva verdadeiramente para Jesus e creia verdadeiramente para Ele, porque viver o Evangelho é praticar, é viver
o Evangelho de Cristo. Não é pregar a palavra, mas é pregar aquilo que você vive. E muitas pessoas estão vivendo na teoria e não vivem na prática. O importante é viver na prática, é viver no Espírito, como diz na palavra de Deus, né? A sabedoria do homem é em vão para Deus, mas aquele que vive no Espírito, ele vive com o Espírito Santo. E é isso que eu vivo hoje. E é lindo, gente. A minha vida se transformou, porque hoje eu vivo verdadeiramente para Cristo. Caio, mas eu creio sempre em meu coração naquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou santo em Cristo Jesus. Então o pecado ele não tem poder sobre mim. Eu sou justificada em Cristo Jesus. Então eu não preciso me justificar diante dos homens. Eu sou perdoada em Cristo Jesus. Por isso eu perdoo as pessoas. Entendeu? Eu sou a filha do Altíssimo, do Todo-Poderoso. E você também é o filha do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Então creia em seu coração naquilo que a Bíblia diz e não nas crenças do seu coração, mas creia naquilo que a Bíblia diz que você é. Você é santo, santa, justificada, justificado, perdoado, perdoada. Você tem uma vida abundante. Você já tem todas as coisas que Cristo ele te tornou merecedor de tudo aquilo que ele fez. Não foi você, mas foi ele que te tornou merecedor de tudo. E o pecado, nós temos que levar cativo à cruz. Não é lutar contra o pecado, mas é colocá-lo cativo à cruz. E acreditar que você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você renasceu de novo. Você vive de novo. E crê verdadeiramente que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós temos que levar cativo todos os nossos pensamentos à cruz. E é assim que nós nos libertamos do pecado. Porque o pecado a gente não pode lutar contra ele. Porque não existe mais guerra entre a carne e o espírito. Porque se nós já estamos mortos, não existe mais guerra. Nós temos que levar cativos todos os nossos pensamentos à cruz. Amém? Boa tarde para vocês. E Deus, Ele é bom. Ele é bom. O tempo todo Ele é bom para nós. Não só para mim, mas para todos nós. Porque Jesus nos ensinou que nós temos o nosso Pai Celestial. Ele não é só meu nem seu. Ele é o nosso Pai Celestial. Então, Ele é bom para todos. Entendeu? E quando Ele é bom para todos, nós somos bons também para todas as pessoas. Amém? Beijos a todos. Espero ter tocado ao coração de vocês através da palavra do Espírito Santo. E que o Espírito Santo revele a cada um de vocês a verdade. Porque somente Ele é o revelador de toda a verdade. Amém? Ele é o nosso melhor amigo. Então tenham intimidade com Ele para que vocês possam viver em espírito e em verdade. Amém?